Paulo está dizendo para Timóteo, antes ainda de terminar a segunda carta a Timóteo, para deixar para Timóteo o legado, porque Timóteo é alguém que Paulo via, enxergava nele um filho na fé. O próprio texto vai dizer que Paulo via que Timóteo procurava imitá-lo na doutrina, imitá-lo no exemplo, né, na conduta, na intenção da fé, na longanimidade, na caridade, na paciência. Então Timóteo era alguém que Paulo chama como filho na fé. E agora ele está instruindo Timóteo, porque Paulo sabe que ele está próximo da morte. Paulo sabe que a qualquer momento ele vai ser ceifado, né? A qualquer momento ele vai passar pela morte. E muito pelo contrário do que muita gente pensa, Paulo não está preocupado com a morte, ele está feliz com tudo isso, ele tem prazer nas aflições, e ele vai terminar a carta de Timóteo dizendo isso: olha, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então ele vai estimular Timóteo aqui a manter uma fé em Cristo, a instruir o povo e a não se perder diante desse liberalismo, diante dessa influência do mundo, diante dessa profanação que ele via dentro desse meio que já estava crescendo naquela época, que já estava sendo implantado naquela época, principalmente porque tinha um grupo que falava que Jesus não tinha ressuscitado nesse tempo. Aí Paulo vai dizer que se Jesus não ressuscitou, em vão seria a fé, porque todo o sentido da fé que temos só temos a convicção por causa da ressurreição de Cristo. Sem a ressurreição não tem o sangue, não tem o perdão, não tem a remissão, não tem a justificação, não tem graça, não tem nada, amigo. Então Paulo fala do perigo dessa mentalidade desses caras que influenciam com as suas heresias, com as suas ideologias pagãs, com a sua mentalidade profana. Aí Paulo, sabendo que está próximo de a qualquer momento partir, ele vai deixar para Timóteo esse legado, essa instrução, para que Timóteo preserve a essência, preserve a palavra. E é engraçado que o capítulo 3 de 2 Timóteo fala sobre a impiedade dos últimos dias. Dos últimos dias que Paulo está dizendo que vai acontecer. Então ele está trazendo uma palavra profética. Haverá tempos, né? Ele está dizendo que nos últimos dias sobrevirão. Haverá homens amantes de si mesmo, avarento, presunçoso, soberbo, blasfemo, desobediente a pai e mãe, do seu afeto natural, irreconciliável, caluniadores, cruéis, traidores, obstinados, mais amigo dos seus deleites do que amigos de Deus. O que é amigo? Amigo das suas vontades, amigo dos seus prazeres, manipulado pelas suas ideologias, pelos seus pensamentos, sabe, pelaquilo que acha e não pelaquilo que a palavra ensina, do que a palavra instrui, né? Parece que Paulo está falando, cara, para essa geração que a gente está vivendo. Parece que Paulo aqui, que escreveu há muitos anos atrás essa carta, ele está falando para esse povo de 2020 que nós estamos vivendo, né? Que muitos deixarão a fé, serão inclinados mais à sua carne, aos seus deleites, às suas vontades, né? Aí Paulo vai dizer no capítulo 4 de 2 Timóteo: conjuro-te diante de Deus que pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Repreenda, exorta com toda a longanimidade e doutrina, porque haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Olha como essa palavra é verdadeira. E Paulo está dizendo o seguinte: não vão suportar a verdade, não suportarão a palavra, não absorverão a palavra. Haverá tempo. Que tempo é esse? É o tempo que nós estamos vivendo. Não vão suportar a verdade, então pregue a palavra, porque não vão aguentar a verdade, não vão suportar a palavra.